Você sabe por que Deus escolheu Moisés para viver na nobreza? Lá dentro da casa de Faraó, junto do palácio, junto com toda a regalia que o rei possuía? Eu vou te explicar o porquê. Baseado, né, na física quântica, nos ensinamentos milenares que eu sempre trago aqui para vocês, e baseado em todo o conhecimento que eu tenho sobre o inconsciente humano, essa chave foi virada para mim. E eu fui pesquisar e realmente, né, quando eu tive esse download, eu achei que só eu tinha tido, né? E eu falei assim, agora eu entendi por que Moisés foi criado no palácio. E eu me fazia essa pergunta, tá? Mas quando eu tive esse download, eu fui pesquisar e eu vi que realmente tem outras pessoas que também já tiveram esse download. Por quê? Porque a gente vai tendo, né? As fichas vão caindo aos poucos, né? Quando a gente começa a estudar. Mas detalhe, presta atenção. Nosso inconsciente, ele está basicamente baseado nas nossas crenças de quê? De convivência, principalmente na nossa fase de criança, na nossa fase infantil. Então, assim, tudo que a gente viu na nossa infância, tudo que foi traumático ou foi repetido na nossa mente, né, no nosso convívio, ali no nosso ambiente, ficou registrado. Agora, presta atenção. Por que Moisés é escolhido para viver no palácio? E vai fazer toda a diferença lá no deserto. O quê? Moisés, ele não cresceu com crença limitante. Qual crença limitante? Pobreza, escassez, de falta. Ele não cresceu com essas crenças. Moisés tinha tudo lá no palácio, ele tinha tudo o que ele queria. Ele vivia, né, cercado por muito luxo, por muita riqueza. A mesma coisa, vamos fazer uma analogia no tempo de hoje. O filho de Neymar. Você acha que o filho de Neymar vibra na carência, na escassez, na pobreza? Claro que não, porque tudo que ele quer, ele tem. Se ele pensar em comprar um jogo aí atual, né, que eu nem sei o nome de jogo de minha, um PS3, né, que o pessoal fala, eu nem conheço. Mas você acha que se o filho de Neymar pensar em comprar o PS3 que saiu agora aí, né, o mais atual de todos, você acha que a mente dele vai dizer assim, não, você não tem dinheiro? Ou a mente dele acha possível, por quê? Porque sabe que ele tem. A mesma coisa é o inconsciente humano. E preste atenção, quando Moisés foi criado ali no palácio, foi criado lá junto com o pessoal de Faraó, Moisés tinha tudo que ele queria, então ele não cresceu com essa crença, ele não teve. Detalhe, quando o pessoal foi lá caminhar no Egito, o que mais aconteceu com o pessoal que foi arrancado depois de 400 anos de escravidão? Gente, isso aqui é muito sério. Depois de 400 anos de escravidão, o pessoal se libertou de todo aquele caos, de toda aquela escravidão, de daquele sofrimento. Aí o que aconteceu? Lá no meio do deserto, o povo começou a murmurar, dizendo que estava com saudade. Olha as besteiras que o pessoal estava com saudade. Pepino, melão, cebola. E tinha outra coisa lá que eles falavam, que eu não lembro agora. Mas olha o detalhe, olha o nível de pobreza mental desse pessoal. E a Bíblia vai nos relatar que só quem entrou na Terra Prometida foi o pessoal que nasceu na época do deserto, que foi Josué e Caleb. E aquele pessoal mais novo, por quê? Porque o pessoal antigo estava com a crença limitante de pobreza. Então, o que eles pensavam? Eu tenho ali o maná, quem conhece a história da Bíblia vai saber, né? Eu tenho ali o maná, que era o alimento que Deus enviava todos os dias. Eu tenho aqui o maná, mas a minha mente está sentindo falta do melão, da cebola, das migalhas que o faraó dava para eles fazer o quê? Para eles produzirem, para eles serem escravos. Porque eles ganhavam migalha, eles não recebiam pagamento, eles tinham que ser alimentados para que eles pudessem produzir. Mas veja bem, como a mente deles era tão limitante, que eles não conseguiam enxergar a grandeza que foi eles serem libertados daquela escravidão, de passar o dia todo no sol, trabalhando, sofrendo, quebrando pedra, construindo. A mentalidade deles estava como? Na escassez. Pensando pouco, pensando raso, e dessa forma os nossos pensamentos. Por quê? Porque nós estamos limitados a pensamentos antigos, da nossa época de criança, quando nossos pais não tinham condições. E aí nossa mente ela fica enquadrada nesse loop. E aí o que a gente pensa? Só coisa rasa, só coisa pouca. A gente não quer evoluir, não pensa em evoluir. Por quê? Porque a gente não sai dessa caixinha, não sai desse loop de repetição. E nossa vibração, nosso sentimento é sempre de quê? De escassez, de falta e de pobreza. Por mais que você tenha um valor no bolso, o que a sua mente fica dizendo? Ai, meu Deus, vai faltar. Meu Deus do céu, eu tenho tal conta para pagar, isso aqui vai faltar. A sua mente te traz esse loop de repetição porque foi o que mais você viveu na sua infância. Então, volto a repetir, você acha que o filho de Neymar vai ter um sentimento desse? Claro que não, porque ele não se preocupa com dinheiro. Ele não vê a família dele brigando porque não tem dinheiro para pagar uma conta. Então, ele não vai ter esse registro na mente dele. Então, isso faz total diferença. É por isso que tem aquela frase, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Por quê? Por causa do pensamento. O rico, ele não pensa.
na escassez, na falta, porque isso não existe no campo mental dele. Mas por que o pobre fica cada vez mais pobre? Porque isso está internalizado no seu campo mental. E aquilo fica o quê? Em constante repetição. Por mais que você tenha um dinheiro no bolso, mas você fica com aquela sensação de falta. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso. Você paga uma conta, você compra algo pra você, você tem o dinheiro, você compra algo pra você, mas a sua mente fica ali ruminando que você não podia ter feito aquilo, porque vai faltar, porque isso aí é crença de escassez, crença de pobreza. Mas isso tem jeito, você renovando a sua mentalidade. Isso só depende de você. Aí você tem que ver os caminhos que você pode renovar a sua mente. Então, isso é uma virada de chave muito grande. E depois que eu consegui entender a mente humana, eu consegui entender o porquê que Deus permitiu que Moisés morasse na casa de Faraó. Porque, veja, Moisés era daquele tempo, daquela época, mas Moisés não tinha pensamento de falta. Moisés, em momento nenhum, ele reclamou. Moisés, em momento nenhum, ele falou que também estava com saudade. Não, porque a mente de Moisés não tinha vibração de falta, gente. Ele não tinha memórias, a mente dele não acessava a memória de falta. E isso é muito sério. Eu vou contar uma experiência minha aqui pra vocês, minha. Quando eu comecei a fazer meu estudo de física quântica, eu fui dormir um dia pensando em caminhar. Isso foi de sexta pra sábado. E eu tava pensando em caminhar de manhã cedo, né? E eu fui dormir. Gente, eu fui dormir com aquele pensamento. Será que já vai estar claro? Porque eu queria acordar às 5 horas da manhã, me arrumar e sair, né? E eu fui dormir pensando, será que vai estar claro? Será que vai estar tudo, sabe, a rua vai estar cheia de gente? Pra não correr perigo? Eu não sei porque eu tive esse sentimento, né? De que eu podia estar correndo perigo se tivesse escuro, se tivesse, como é que eu posso dizer? Deserto, né? Se a rua tivesse deserta. Mas olha que interessante. Aí eu fui dormir, peguei no sono com esse pensamento. Gente, olha que coisa interessante. E aí, eu tive um sonho muito real, que esse sonho é como se eu estivesse vendo agora, tendo essa visão agora. Eu tava no 3D. O 3D é o quê? Quando você consegue ver uma cena sua de fora, como espectador. Você vê você na cena. E aí eu vi uma cena minha, eu chegando do trabalho, né? Na verdade, eu não sei se eu tava chegando do trabalho, né? Mas eu tava chegando da rua pra uma casa que eu morava lá em São Paulo. E olha que coisa interessante. Eu passava por uma rua bem estreita. E aí, nesse dia, quando eu tive esse pensamento, esse sonho, eu comecei a ver, a andar, né? Só que eu tava no 3D. E eu na minha mente, eu falei assim, ó, eu conheço esse lugar, eu conheço esse lugar. E eu fui subindo, foi que eu fui caminhando. Aí quando eu virei a ruazinha, que é a rua estreita, eu falei assim, eu tô na casa, eu tô indo pra casa que eu morava. Isso tudo a minha mente conversando, tá? Eu tô indo pra casa que eu morava. Gente, e quando eu tava caminhando, eu tava com aquela sensação de medo, né, do deserto, do escuro. E tava tudo escuro, tá? E aí eu fui indo. Por quê? Porque a minha mente, ela tava trabalhando na questão do perigo. E aí eu fui caminhando. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei no portão da casa que eu morei, e eu vi que não aconteceu nada comigo. E aí eu falei assim, e automaticamente no sonho a minha mente falou assim, não tem perigo nenhum. Por quê? E aí faz todo sentido com o que eu tô falando com vocês aqui. Eu fui dormir com aquele pensamento de medo, de perigo, né? Com aquele sentimento, com aquela sensação de que podia estar escuro e podia ser perigoso se eu saísse de manhã cedo, né? Ainda tudo escuro para caminhar. E aí a minha mente foi buscar um registro para ver se tinha registro de alguma coisa assim. Gente, e não tinha, porque olha bem, eu saía para trabalhar 4 horas da manhã. 4 horas não, 4 e meia por aí. 4 e meia, 4h45 eu saía de casa. E eu ia, né, sozinha pro ponto de ônibus. E o caminho era muito deserto, muito escuro e muito deserto. E quando eu passava na rua, claro que tinha os meninos lá, né, os meninos lá todo mundo já sabe o que, né? E eu passava, dava bom dia e passava, né? Saía de casa, fazia a minha oração e ia. E graças a Deus, ninguém nunca me tocou, ninguém nunca me disse que como diz a minha mãe, que eu era bonita ou eu era feia. Graças a Deus, todo mundo sempre me respeitou. E nesse caminho, nesse trajeto que eu fazia, eu passava por 2 viadutos. Detalhe, só tinha homem passando por esse lugar. E graças a Deus eu sempre tive a minha fé muito assim, centrada, muito inabalável nessa questão de proteção. Sempre tive essa convicção que Deus sempre acampou anjos ao meu redor. Eu sempre tive essa convicção, não sei porquê. Não sei porquê não, né? Porque a minha fé, ela foi se fortalecendo, né? Cada dia. Então essa fé cresceu, essa crença cresceu muito forte em mim. E graças a Deus nunca me aconteceu nada. Por quê? Porque a minha fé, eu tenho essa fé de que eu sou o quê? Protegida, que eu tenho seguranças me protegendo 24 horas, que são anjos. Eu tenho essa consciência. E o que acontece? Eu ia nesses viadutos e nunca me aconteceu nada. E tem outras, eu já trabalhei em padaria também, de sair para trabalhar cedo, tudo escuro, e também nunca me aconteceu nada, graças a Deus. Também já trabalhei lá em Salvador, saía do aeroporto, trabalhava no aeroporto, saía do aeroporto às vezes, finais de semana, tudo escuro,
11 horas da noite, às vezes eu perdi o último ônibus, ficava um tempão no terminal, esperando o último ônibus sair para eu ir para casa. Chegava em casa às vezes quase 1 hora da manhã. E graças a Deus nunca me aconteceu nada, porque eu sempre tive essa crença de que eu sempre fui protegida, sempre tinha anjos ali me protegendo, eu sempre tive essa crença. E a minha mente, o download que eu tive foi que o quê? Eu fui dormir com aquela preocupação e o que aconteceu? A minha mente ela foi buscar na minha memória se fazia sentido eu estar com aquela preocupação. Por quê? Porque a nossa memória ela busca o quê? Algo compatível com aquilo que a gente está sentindo, né? Uma memória compatível. E se ela não acha, ela vai dispersar de você. Por quê? Porque não tem nada que ancore, vamos dizer assim. Mas se você tem um sentimento, né, de rejeição, vamos dizer assim, e a sua mente ela faz o quê? Ela faz a busca lá no seu inconsciente dessa questão de rejeição. E ela acha algo lá no seu passado que condiz com rejeição. Aí vai fazer o quê? Vai casar. E aí você vai fazer o quê? Fortalece mais ainda a sua crença. E é por isso que muitas pessoas não avançam e não entendem por que não avança. Por quê? Porque a sua mente está focada, sustentada, ancorada em todas as suas memórias do passado. Então, se você tem memória do passado, e quando eu falo passado é o quê? No seu período de criança até o seu período atual. Se você já passou por algum registro, a sua mente ela guarda, tá? E o que acontece? E aí, a mente absorve aquela informação, guarda, e quando vem uma outra situação do mesmo, o que ela faz? Ela casa esse pensamento, ela casa o sentimento e fortalece mais ainda a crença. Tá bom? É dessa forma que a sua mente trabalha. Então Moisés ele não tinha crença de escassez e limitação, mas o pessoal de Israel tinha a crença de pobreza, de limitação, de escassez. É por isso que eles murmuraram. Moisés já não murmurou, por quê? Porque dentro dele não tinha essa crença. Moisés vivia na fartura, Moisés vivia na nobreza. Ele não tinha isso internalizado na mente dele. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, preste atenção nas crenças que estão sobressaindo sobre os seus pensamentos atuais. E aí você tem que fazer o seu download e começar a colocar em pauta o que é algo que é verdadeiro e o que é que eu estou sustentando como uma crença que não faz parte mais da minha vida atual. Se você gostou desse conteúdo de hoje, dá um like, curte, comenta, compartilha, se envolve no nosso assunto, para você ver como a sua mente vai se expandir. Um beijo e até o próximo vídeo.